Declaro abertos os trabalhos da sessão e solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ato da 11ª sessão ordinária, realizada em 2 de maio de 2007, presidência da ministra Ellen Grace, ausente cadamente do senhor ministro Celso de Mello, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, pregoado os seguintes processos: ação direta de inconstitucionalidade. Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Senhores ministros, tenho a satisfação de informar a presença neste plenário de alunos do curso de Direito das Faculdades de Ciências Sociais e Tecnológicas do DF e também do Centro Universitário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Chamo a julgamento a extradição número 1056, de que é relator o ministro Sepúlveda pertence, requerente ao governo da França e extraditando Alain Vieille ou Davi Rouville. Senhora Presidente, o governo da França, por sua embaixada, invocando o Tratado de Extradição com o Brasil, requer a extradição de seu nacional, Alain Vieille ou Davi Rouville, para a execução da pena de 3 anos de prisão e multa de 150 mil euros, a qual foi condenado em 13 de março de 2002 pelo Tribunal de Mâcon, decisão confirmada pelo Tribunal de Dijon em 26 de março de 2003, pelos delitos de tentativa de fraude, falso por alteração da verdade em um escrito, utilização de falso em escrita e execução de um trabalho dissimulado. À vista dessa condenação pela Justiça francesa, foi expedido mandado de captura, que embasou o requerimento de prisão preventiva para extradição deferida em 8 de junho de 2006 e efetivada em 12 de junho. A Procuradoria-Geral, junto ao Tribunal de Relação de Dijon, em requerimento dirigido ao ministro da Justiça francesa, sintetiza os fatos que motivam o pedido de extradição verbis. Os fatos arguídos são os seguintes: tentativa de vigarice, falsos e uso, recurso ao serviço de um trabalhador dissimulado, pelo período cobrindo os anos 94 e 95. Com nome e documentos falsos, faturas falsas, certificados falsos, telecópias falsas, fez crer a empresas imaginárias para tentar de se fazer remeter fundos em pagamento de mercadorias inexistentes pela sociedade Soframer, 42.500 quilogramas de rabo de lagosta, por uma senhora de Pertá e por outros compradores. Aparece convenientemente que estava na impossibilidade de satisfazer as encomendas quando tentava de obter os fundos em contrapartida. Ademais, teve recurso ao serviço de um trabalhador dissimulado, Freddy Aroubi, sem nunca ter procedido às inscrições e declarações exigidas pela lei. Por julgamento contraditório pronunciado em 13 de março de 2002, o Tribunal Correcional de Mâcon pôs em liberdade Alain Vieille por tentativa de vigarice, prejudicando o cessefaz. Declarou o culpado dos outros fatos que lhe eram arguídos, condenou a 3 anos de prisão sem suspensão de pena, decretou contra ele o mandado de captura. Sob recurso interposto pelo interessado e por decisão contraditória a notificar, pronunciado em 26 de junho de 2003 pelo Tribunal de Relação de Dijon, confirmou o julgamento deferido, tanto sobre a pena como sobre o mandado de captura. Alain Vieille exerceu o recurso supremo a 2 de julho de 2003, recurso não admitido pela decisão de 21 de janeiro de 2004. A decisão pronunciada pelo Tribunal de Relação é definitiva, oposição não aceite e a prescrição adquirida em 21 de janeiro de 2009. Alain Vieille, por esses fatos, foi posto em detenção provisória a 15 de setembro de 95 a 26 de fevereiro de 96, seja durante 5 meses e 11 dias. Na parte final desse documento, faz referência a um pedido similar do procurador ao ministro da Justiça francês, juntado aos autos com a respectiva documentação concernente a outra condenação do extraditando, em relação à qual, contudo, não se chegou a formalizar pedido de extradição do governo brasileiro, conforme nota verbal, folhas 4. Instrui o pedido cópias de decisão condenatória, textos, Código Penal do Código de Trabalho francês, mandado de captura. Interrogado, respondeu extraditando que não deseja comentar a decisão da Justiça francesa e que aceita a extradição o mais rápido possível. Por advogados constituídos, ofereceu defesa escrita na qual afirma a inexistência de ilegalidade no pedido de extradição,
além de manifestar sua concordância com o mesmo, comprovada por declaração de próprio punho firmada pelo extraditando. A requerimento do Ministério Público Federal foram solicitados ao Estado requerente a juntada de cópias de texto legal que não constavam nos autos. A Embaixada da França, embora formalmente cientificada no dia 30 de novembro de 2006, deixou fluir in aubis o prazo fixado. Voltaram os autos ao Ministério Público Federal, que pugnou pela reiteração do pedido de diligências. A presidência, no recesso forense, atendeu ao pedido do Ministério Público e reiterou o ofício. O Estado requerente, por via diplomática, juntou a cópia dos textos legais em 26 de fevereiro de 2007. No dia seguinte, foram os autos novamente remetidos ao Ministério Público Federal, sobrevindo novo pedido de diligências. Importante registrar que, embora o Estado requerente tenha solicitado a entrega, em razão de condenação pelos crimes de falso, por alteração de verdade do inscrito, utilização de falso, etc., os documentos que instruem o pedido se referem também à condenação pelos crimes de abuso de confiança, falso e uso de falso. Com efeito do documento de folhas 48, informa que o extraditando foi condenado em 30 de março de 2005 a outra pena de 3 anos de prisão pelos crimes assim referidos. Pelos postos, requer o Ministério Público Federal que seja oficiado o eminente ministro do Estado da Justiça para que providencie junto ao Estado requerente manifestação contra o interesse na extensão do pedido de extradição para incluir a condenação imposta ao extraditando pelo Tribunal do Macon, especificação do quanto da pena aplicada relativamente a cada um dos crimes cometidos pelo extraditando. Indeferido o pedido, retornaram os autos à Procuradoria-Geral da República, que, em parecer da Lava da Ilustre Subprocuradora-Geral Cláudia Marques, aprovado pelo eminente Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, opinou pela inviabilidade do pedido de extradição. É o relatório. Falará pelo extraditando o Dr. Marlos Heriberto Arnes de Oliveira. Excelentíssima senhora ministra presidente, doutora Ellen Grace, excelentíssimo senhor ministro relator, doutor Sepúlveda da Pertence, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimos senhores advogados e advogadas presentes, caros estudantes, caros funcionários. O caso apresenta uma particularidade que me traz à tribuna. O extraditando foi preso em 12 de junho de 2006. Decorridos 11 meses da sua prisão, o caso vem a julgamento. Em que pese ter sido interrogado no dia 14 de outubro de 2006 e apresentada a sua defesa em 17 de outubro daquele ano, diante da certeza da sua inocência, dos seus 64 anos de vida, da sua prisão já naquele momento há 4 meses, sustentou a extradição voluntária. Requereu a este egrégio, esta Corte Suprema, que fosse imediatamente entregue ao governo requerente para que lá pudesse resolver e encaminhar a situação do seu processo. Entretanto, forçou-se, desde 17 de outubro de 2006, uma prisão desnecessária e desumana para um cidadão de 64 anos. Por que isto ocorreu? Em 13 de novembro de 2006, o ministro relator defere um pedido do Ministério Público Federal para juntar a documentos pelo Estado requerente e concede o prazo de 10 dias, em que pese o esforço da defesa, que entrou em contato com o Ministério brasileiro, com o Ministério francês, com a Embaixada francesa. Em 30 de novembro de 2006, a Embaixada francesa foi formalmente cientificada. Em 11 de dezembro de 2006, decorre o prazo sem manifestação da Embaixada francesa. Havia tempo hábil e seria possível, como já ocorreu em outros casos nesta Corte Suprema, que este processo fosse julgado, mesmo que seja na sessão extraordinária ocorrida no dia 19 de dezembro. Entretanto, em 23 de janeiro, o Ministério Público Federal novamente reitera o pedido. Esse pedido é aceito, sai novo ofício para o governo francês, e ele, a 26 de fevereiro de 2007, 90 dias depois de ter recebido o ofício, junta os documentos solicitados. Para surpresa da defesa, em 6 de março, o Ministério Público Federal requer novas diligências. E o ministro Sepúlveda Pertence indefere este pedido, entre outros motivos, por ser um ato atentatório à dignidade da pessoa humana. O extraditando encontra-se preso, friso, desde 12 de junho de 2006. Trago à baila porque é importante, e sei que o Estatuto do Estrangeiro encontra-se em discussão,
E essas prisões acabam se prolongando, muitas vezes, por 3, por 4 anos, sem que se chegue a uma conclusão. Então, é preciso que a Corte Suprema tenha uma orientação firme nesse sentido da questão da produção da prova. Entretanto, é dever da defesa técnica, e por isso vim à tribuna, para que, neste momento em que o Ministério Público Federal posicionou-se pelo indeferimento do pedido, diante da falta de provas necessárias à configuração do pedido extradicional, é importante que a defesa venha, neste momento, concordar com o parecer do Ministério Público Federal para que seja indeferido o pedido. Isso é feito na tribuna e não por petição, para que o processo não fosse mais ainda delongado com a necessidade de se ouvir novamente o Ministério Público Federal e, enfim, todo o trâmite necessário. São estas as palavras da defesa técnica para que o extraditando seja colocado imediatamente em liberdade e seja indeferido o pedido por falta de provas. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o relator para o seu voto. Embora já mencionado no relatório, repita-se que, embora existente uma petição dirigida ao ministro da Justiça da França, na qual o Ministério Público francês se manifesta pela conveniência de ser requerido ao governo brasileiro a extradição para execução de outra condenação imposta ao extraditando, esse pedido em nenhum momento chegou a ser formalizado. Dá-se com efeito que o pedido de extradição, em congruência com o objeto da prisão preventiva, se refere tão somente à execução de uma pena de 3 anos e multa, tentativa de fraude, etc., que já deixei claro no relatório. Ressalto-se, de outro lado, coisa que cada vez, em casos como esse, tenho dúvida, que a concordância do extraditando não dispensa a verificação da legalidade do pedido a rolos precedentes. Antes, contudo, de passar o exame, faço o registro dos fundamentos pelo qual indeferi as últimas diligências requeridas pelo ilustre Procurador-Geral da República. As diligências inicialmente solicitadas por Sua Excelência constituíam na simples cópia do texto legal, motivo pelo qual assinei ao Estado requerente prazo de 10 dias para que complementasse a instrução do pedido. A solicitação não foi atendida. Mais do que isso, o Estado requerente não se manifestou, nem mesmo para requerer prazo adicional. Tendo em vista que o prazo se expirou no dia 11 de dezembro de 2006, abri nova vista dos autos ao Ministério Público Federal, ressaltando que, malgrado a documentação faltante seja essencial, não se refere ela à totalidade dos crimes imputados ao extraditando. Em 23 de 1, passados mais de 50 dias desde que o Estado requerente fora formalmente notificado para a apresentação daqueles documentos, requeriu ao Ministério Público a concessão de prazo adicional para o cumprimento da diligência, considerando, sobretudo, disposto no artigo 85, parágrafo 2º do Estatuto Estrangeiro, que prevê o prazo de 60 dias para a realização da diligência, que, ao tempo do requerimento, em seguida deferido pela Presidência, não se havia exaurido. No ponto, cumpre apenas assinalar que o artigo 85, parágrafo 2º do Estatuto Estrangeiro é norma geral, que não incide se existente norma especial no tratado aplicável. Nesse sentido, a jurisprudência do tribunal, recordo precedentes. Lê-se o artigo 21 do referido tratado. A legislação do Estado requerido será a única aplicável aos procedimentos de prisão provisória, de extradição e de trânsito, ressalvados os dispositivos em contrário previstos no presente tratado. Dispõe, por sua vez, o artigo 11 do mesmo tratado, que, se as informações se revelarem insuficientes, o Estado requerido, este último solicitará o complemento de informações necessárias e poderá fixar um prazo para a obtenção dessas informações. Assim, por força de norma especial, a fixação do prazo fica a critério exclusivo do relator, que o definirá, especialmente à vista da complexidade das diligências solicitadas, bem como do fato de o extraditando responder ao processo preso. Aqui, repita-se, as primeiras diligências solicitadas constituem simples cópia de textos legais, motivo pelo qual entendi suficiente a fixação do prazo de 10 dias, contados, obviamente, da ciência da Embaixada, que ocorreram em novembro de 2006. Creio que daqui para frente poderemos pedir ao ministro Joaquim Barbosa esse tipo de informações. De qualquer sorte, o certo é que o Ministério Público requeriu a prorrogação, a Presidência, no recesso, deferiu o pedido, que finalmente foi atendido no dia 26. Em seguida, tal, justifiquei o indeferimento. Nesses termos, o extraditando se encontra preso há vários meses, sem que tenha causado qualquer embaraço na tramitação do processo de extradição.
Para o cumprimento das primeiras diligências, consistente na simples juntada de cópia de textos legais, foi necessária a reiteração do pedido, somente atendido depois de mais de 90 dias. Firme a jurisprudência em que o dever de completeza do pedido de extradição é ônus do Estado requerente. De resto, num processo como de extradição, cujo andamento reclama se mantenha irremissivelmente preso extraditando até a decisão final, chega a ser atentatória à dignidade da pessoa humana que a diligência, por iniciativa do Ministério Público, para suprir deficiências da instrução do pedido, possa fazer-se por etapas sucessivas, à medida em que avancem os estudos do caso pelo Procurador-Geral. Ela há de ser única, para atender a tudo quanto lhe pareça necessário ao parecer. Esse é o quadro indefere o pedido, visto ao Ministério Público para manifestação contra a viabilidade da extradição. Em seu criterioso parecer, anotou o ilustre Procurador-Geral Cláudia Marques, com aprovação do eminente Procurador-Geral. Não se verifica na lei ou no tratado específico caráter preclusivo que a decisão de folhas emprestou o requerimento de diligência formulado pelo Ministério Público, sendo certo que o prazo de 60 dias a que alude o artigo 85 se dirige ao Estado requerente. A despeito dessas considerações, cabe ao Tribunal a decisão quanto à necessidade da diligência. Não admitida a sua realização, impõe-se a análise do feito no estado em que se encontra. Esclareça-se, no entanto, que a questão não é propriamente da existência ou não desse caráter, preclusivo. Trata-se, na verdade, do exame da razoabilidade da diligência à vista das circunstâncias do caso concreto. Conforme também acentuou o parecer do Ministério Público, a correta instrução dos autos e ônus do requerente é justamente para esse fim que o tratado lhe confere prazo de 60 dias contados da data em que é efetivada a prisão preventiva. Essa instrução, que há de ser feita no ato de formalização do pedido de extradição, pode, excepcionalmente, ser complementada em momento posterior. Dessa excepcional possibilidade, eventualmente conferida ao Estado, contudo, não pode resultar uma dilação excessiva da prisão, que se mantém até a decisão final do processo. Esse é o caso dos autos. A prisão preventiva do extraditando ocorreu em 12 de junho de 2006. Quanto ao segundo pedido de diligências, portanto, o extraditando já se encontrava preso por quase 9 meses, sem que tenha dado causa a qualquer demora. Daí que, evidenciada a desídia por parte do Estado requerente, me pareceu abusivo o deferimento de novas diligências. Analiso, pois, o pedido tal como instruído no ponto colho do parecer do Ministério Público Federal. Tratando-se de extradição executória, o Tribunal firmou o entendimento que a análise da prescrição incidirá sobre a pena aplicada a cada delito individualmente considerado, não se admitindo, por isso, a mera indicação do quantum global aplicado. No caso em tela, após ter requerido diligência relativa à apresentação de textos legais dos crimes, devidamente atingida, o Ministério Público verificou que o Estado requerente não informou o quantum de pena aplicada a cada crime imputado ao extraditando que ensejou o novo pedido. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados. O pedido foi instruído com cópia e mandado de captura. Segundo se infere da narrativa dos fatos, as duas primeiras condutas, tipificadas como delitos autônomos do direito francês, vigarice e falso, seriam consideradas como uma só conduta no direito brasileiro, devido à adoção do princípio da consunção. De fato, verifica-se que as condutas enquadradas como falso nada mais são do que os meios empregados pelo extraditando para alcançar seu objetivo de obter vantagens ilícitas em detrimento de pessoas jurídicas lesadas, o que, no ordenamento pátrio, corresponde a delitos estelionatos. Em situações como essa, tem prevalecido o entendimento de que o crime meio cita precedente do ministro César Peluso. Com relação à terceira conduta, constitui, à luz da legislação francesa, o crime de execução de um trabalho dissimulado, Lei 324/10 do Código do Trabalho, artigo, não há correspondência com os delitos previstos na legislação brasileira. A ausência de registro de empregado, além de constituir infração administrativa, artigo 47 do CLT, pode configurar ilícito penal, na medida em que vier a frustrar um direito assegurado pela legislação trabalhista. O artigo 203, caput do Código Penal, trata de crime material, ou seja, delito que exige resultado naturalístico consistente na efetiva frustração do direito. Pela análise do núcleo do tipo penal, observa-se que frustrar implica na conduta de impedir ou privar direito trabalhista, assim valendo-se o agente de violência ou fraude, faz o trabalhador experimentar a frustração em direito assegurado na legislação trabalhista. No caso em tela, não há elementos que permitam aferir a ocorrência do resultado reclamado pelo tipo. Eis que o artigo L. 324-10 do Código de Trabalho francês pune tão só a ausência de registro do trabalhador, sem exigir que a omissão cause efetivo prejuízo ao mesmo.
Dessa forma, conclui-se que o requisito da dupla tipicidade encontra-se preenchido com relação apenas à tentativa de vigarice, que corresponde à tentativa de estelionato. Como o Estado requerente não informou o quanto individualizado das penas impostas ou extraditando em relação a cada crime, fica prejudicada a análise quanto à eventual prescrição da pena relativa à tentativa de vigarice. Dada a impossibilidade de aferição da prescrição executória, não há como deferir o pedido de extradição, consoante o entendimento reiterado desse tribunal, de que é exemplo o acórdão adiante transcrito. Pedido extradicional, concurso de infração, mera indicação da pena global, sem referência individualizada das sanções penais impostas a cada um dos delitos em concurso. Necessidade de discriminação das diversas penas aplicadas extraditando para efeito do cálculo da prescrição penal. Extradição 909, ministro Celso de Mello. Corretos os fundamentos do parecer que adoto como razão de decidir e, em consequência, indefiro o pedido de extradição. Espécies com urgência o alvará de soltura, se por algo. Eminente relator, indefere o pedido extradicional. Há divergência? Apenas a observação que já feita pelo eminente ministro Pertence e afirmada também da tribuna, de que estados estrangeiros, ultimamente, vêm abusando, eu diria até da paciência do Supremo Tribunal Federal, incidindo em claro, patente descumprimento de prazos ou legais, quando fixados no Estatuto do Estrangeiro, ou convencionais, quando estipulados em tratados bilaterais específicos celebrados com o Brasil. Há vários precedentes da Corte, decisões colegiadas desse plenário e decisões monocráticas, pondo termo, ainda que por extinção anômala, ao processo extradicional, porque se torna inaceitável o prolongamento verdadeiramente abusivo da prisão cautelar de súditos estrangeiros por inércia, por omissão e omissão abusiva dos estados requerentes, muitos dos quais europeus e outros latino-americanos. Eu acho que o tribunal vem reagindo a esse tipo de comportamento que não pode ser mais admitido. Não tem sentido que simplesmente o tribunal ou a douta Procuradoria-Geral da República supram omissões, na verdade, inteiramente imputáveis aos estados estrangeiros que deixam de adimplir obrigações jurídicas a seu cargo. Isso vem, na verdade, se repetindo de maneira preocupante e daí a necessidade de o tribunal realmente reagir a essa situação. Eu acho que o eminente ministro relator, quando acentua que o comportamento da República Francesa fere o postulado da dignidade da pessoa humana, considerada a sua inércia no cumprimento de um dever cuja execução se lhe impunha, é inteiramente correta. Eu estou também de inteiro acordo com o eminente ministro relator, senhora presidente, com essas observações. Portanto, sem divergência, o tribunal, nos termos do voto do relator, indefere o pedido extradicional. Chama a julgamento, sendo relator o ministro Sepúlveda Pertence, ação direta de inconstitucionalidade 3060, requerente o Procurador-Geral da República e requeridos o governador e a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Atendendo à representação oferecida pelo Ministério Público do Estado de Goiás, o Procurador-Geral da República ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.639 de 2000, com a redação dada pela Lei 13.672 de 2000, que trata da exploração do serviço de loteria e congêneres de qualquer modalidade no território goiano. Alega-se violação dos artigos 22.1 e 20 da Constituição.
Apliquei o caso ao artigo 12, informações prestadas, manifestou-se o advogado-geral, opinou o Procurador-Geral da República pela procedência da ação direta, admitia a Associação Brasileira de Loterias Estaduais, a BLE, como amicus curiae. É o relatório cuja cópia será distribuída aos eminentes ministros. Do relatório consta o inteiro teor da lei. Vossa Excelência tem a palavra para o seu voto. Não haverá sustentação. Observo, senhora presidente, que a lei goiana é posterior ao Decreto-Lei 204, de 1967, recebido pela Constituição, que definiu a atividade de loteria como serviço público a ser exercido exclusivamente pela União, embora mantivesse as loterias estaduais já existentes. Segundo petição protocolada da Procuradoria do Estado em Brasília, o Serviço de Loterias em Goiás foi criado pela Lei Estadual 556, de 13 de novembro de 1951, de acordo com o Decreto-Lei 6259 de 1944. Em 1951, criou-se o Serviço Público de Loterias a ser explorado pelo Estado ou por concessionária. A Lei Estadual 10.377 de 87 também regulamentou a matéria. Nenhuma dessas leis anteriores à Constituição está em causa. A impugnação limita-se à Lei Estadual 13.369, com redação da 13.672, que dispõe sobre modalidades lotéricas e congêneres, dentre as quais os bingos e as máquinas caça-níqueis. Artigos tais e tais. Em seguida, senhora presidente, repito os votos já dados em relação a vários estados, entendendo que, primeiro, que não há violação do artigo 22.1 da competência da União para a exploração para legislar sobre direito penal, porque aí caímos numa verdadeira petição de princípio. O que existe na legislação penal brasileira é a exploração de jogos de azar sem autorização legal. Então, tudo se resume a saber se a competência é da União ou dos Estados. Pouco importa é que a ofensa ao artigo 22 da Constituição, conforme assinalei no meu voto, na mesma ADIM 2847. No mesmo sentido, 2948, cito diversas ações diretas com objeto similar. Na linha dos precedentes, julgo procedente a ação direta e declaro a inconstitucionalidade da Lei 3.639 do Estado de Goiás. Há divergência? Presidente. Pois não, ministro Marco Aurélio. Presidente, não vou cansar os colegas com a catilinária que lancei quando votei no primeiro caso envolvendo o tema. Continuo convencido de que a competência da União, prevista no artigo 21, diz respeito a consórcios e sorteios. Sorteios alusivos aos consórcios em si. E que é inconcebível que a União possa disciplinar serviço público, tendo em conta a federação de Estado. Juntarei a justificativa do voto e peço a Vossa Excelência que consigne, portanto, que fico vencido na matéria. Excelência dá pela improcedência da ação. Sim, ministro Carlos. Com a devida vênia do ministro Marco Aurélio, acompanho o relator e farei juntar o voto vista que proferi na de 2847. Foi nesse julgamento que demos contornos definitivos a esse tema e juntarei também o meu voto na de 3147, Piauí, esse de minha relatoria. Vossa Excelência converge com o relator. Isso. O tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, julgou a ação procedente, vencido em parte, não é, ministro Marco Aurélio? Não, totalmente, eu julgo improcedente o pedido formulado. Vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente a ação. Ministro Marco Aurélio, chama a julgamento medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 3.626 da relatoria de Vossa Excelência, requerente à mesa do Senado Federal e requeridos o governador e a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Presidente, em 19 de dezembro de 2005, deferi a medida cauteladora consignando folhas 78 a 82, e é o ato que trago para referendo ou não pelo plenário. Ação direta de inconstitucionalidade, liminar, urgência na apreciação, atuação do relator, referendo pelo plenário. A mesa do Senado Federal ajuiza esta ação direta de inconstitucionalidade visando a fulminar a Lei 8.313, de 29 de novembro de 2005, do Estado do Maranhão, publicada no Diário Oficial do mesmo dia, cuja circulação teria ocorrido em 6 do corrente mês. Eis o teor do diploma. Ficam revogadas as leis 5.007, de 6 de abril de 1990, e 5.765, de 26 de agosto de 1993. Artigo 2º. No prazo de 30 dias da vigência desta lei, o Poder Executivo reintegrará o Convento das Mercês ao patrimônio do Estado do Maranhão. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. As leis revogadas tinham o seguinte teor: Lei 5.007, de 6 de abril de 1990. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a participar da Fundação da Memória Republicana, entidade que tem por finalidade perpetuar a história da República, a amizade entre os povos da língua portuguesa e a integração latino-americana. Artigo 2º. A participação prevista no artigo anterior dá-se-á mediante a incorporação do Convento das Mercês, imóvel pertencente ao Estado do Maranhão, situado entre as ruas da Palma, Jacinto Maia, Estrela e Beco da Lapa, à Fundação da Memória Republicana. Artigo 3º. O Estado do Maranhão integrará o Conselho Curador da Fundação da Memória Republicana, através de um representante nomeado pelo governador do Estado. Artigo 4º. Extinguindo-se a fundação, reverterá ao patrimônio do Estado do Maranhão o imóvel de que trata o artigo 2º. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta da Fundação da Memória Republicana. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. A Lei 5.765, de 26 de agosto de 93, tinha o seguinte teor: fica o poder, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a participar da Fundação da Memória Republicana, entidade que faz parte integrante do sistema de arquivos presidenciais, conforme dispõe a Lei 8.394, de 30 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentários privados dos presidentes da República e dá outras providências. Artigo 2º. A participação prevista no artigo anterior dá-se-á mediante a incorporação à Fundação da Memória Republicana do Convento das Mercês, imóvel pertencente ao Estado do Maranhão, situado entre as ruas, e aí vem a localização do imóvel. Ficam ratificados os atos decorrentes da execução da Lei 5.007, de 6 de abril de 1990. Sustenta a requerente que a segunda lei surgiu em período de nova administração estadual. Ressalta que a lei revogadora e atacada mediante esta ação não constitui ato de efeitos concretos, tendo em conta a circunstância de possuir comando normativo revogatório de normas legais anteriores, cuja retirada do mundo jurídico configura situação inerente à abstração. Aponta mais que, embora tenha atingido negócio jurídico antes consolidado, a lei versa sobre o gerenciamento de atividade estatal, surgindo por isso mesmo no campo abstrato, fazendo cessar e obstaculizando
a participação do poder público estadual no Conselho Curador de Fundação de Interesse Público. Então, menciona preceitos da Constituição Federal acerca do patrimônio histórico e cultural brasileiro, artigo 23, inciso 1, artigo 24, inciso 7, e artigo 216, incisos 3, 4, 5 e parágrafo 1º, respectivamente, do seguinte teor, e transcrevi para efeito de documentação. O Estado-membro teria legislado em sentido contrário ao texto básico, no que este direciona ao zelo, à proteção e à preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. A fundação da memória republicana estaria no local referido há mais de 15 anos, abrigando extraordinário acervo, devidamente organizado, contando com documentos privados do ex-presidente da República, José Sarney, desde 1952, acervo de cerca de 220 mil documentos, 37 mil livros, entre os quais a edição original de Maquiavel, e obras de autores luso-brasileiros como Castro Alves, Eça de Queiroz, Padre Antônio Vieira, 18 mil registros fotográficos, 1000 slides, 1.500 reportagens em filmes de 16 milímetros, 80 mil textos manuscritos e datilografados, cópia de 70 mil cartas dirigidas pelo povo ao ex-presidente, acervo museológico de 2.500 peças, pinturas e gravuras de artistas contemporâneos como Scliar, Ciron Franco, Carlos Brecht, e artesanato de várias regiões do país. Aduz a requerente que a Lei 8.394/91, decorrente do diploma maior, determina no artigo 3º que os acervos documentais privados dos presidentes da República integram o patrimônio cultural brasileiro, sendo declarados de interesse público para os fins de aplicação do parágrafo 1º do artigo 216 da Constituição Federal, sujeitando-se a restrições como o direito de preferência da União a adquiri-los. Não podendo ser alienados para o exterior sem manifestação expressa desta última da União. A legislação revogada dispunha sobre a fundação da memória republicana, integrando o sistema de arquivos presidenciais, coordenado pela Comissão Memória dos Presidentes da República, a atuar em caráter permanente junto ao gabinete pessoal do Presidente da República. O ato teria implicado, com inobservância do Código Civil, extinção da própria fundação, entidade que também possibilitaria a integração de crianças carentes ao projeto Banda do Bom Menino. Ter-se-ia, com a implementação do ato atacado, a perda de trabalho de preservação da história republicana e literária nacional. Evoca a mesa do Senado o princípio da proporcionalidade, dizendo do móvel político da nova disciplina, perseguição ao ex-presidente José Sarney, conforme recortes jornalísticos. Argue a ofensa ao princípio da intangibilidade do ato jurídico perfeito, de que as revogadas leis 5.007 de 90 e 5.765 de 93 ostentavam natureza de autorização, de modo a viabilizar a participação do poder público estadual em fundação sem fins lucrativos, mediante ingresso no Conselho Curador da entidade e incorporação patrimonial vinculada. Fora lavrada escritura pública de incorporação do bem, transcrita no livro 539 do tabelionato do primeiro ofício da comarca de São Luís e registrada em cartório competente. A Lei 8.313, de 2005, teria o alcance de implicar até mesmo
desfazimento de negócio jurídico, contemplando a brusca retomada extrajudicial de bens. Citando a doutrina, afirma que não houve transmissão definitiva de propriedade do Estado-membro para a fundação, mais simples, incorporação de bem a esta última, passível de ser afastada, vindo a ser extinta a entidade, ou seja, a fundação. Tudo teria ocorrido sem o respeito ao contraditório e à ampla defesa. Pleiteia a requerente a medida cauteladora, salientando a relevância do pedido e o risco de se manter com plena eficácia o quadro, para aguardar-se a decisão final, quando é esperada a conclusão sobre a inconstitucionalidade da lei em comento. A inicial, acompanhada dos documentos de folha 20 a 73, está subscrita pelo presidente da Mesa do Senado Federal, senador Renan Calheiros, e pelo advogado-geral do Senado Federal, doutor Alberto Cascais. Em 14 de dezembro de 2005, foi expedida a papeleta ao plenário para o pregão do processo e a apreciação do pedido de concessão de medida cauteladora pelo colegiado. Disse, então, o encerramento do ano judiciário, sem espaço para o crivo pelo plenário, leva-me à atuação individual, em caráter de urgência, consoante dispõe o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9868, de 10 de novembro de 1999, dispensada, em face do risco latente, a audição prévia dos requeridos. A situação retratada na inicial mostra-se ímpar, o que levou a mesa do Senado Federal a deliberar sobre a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Ao primeiro exame, pode transparecer que a lei atacada é de efeito concreto, como toda e qualquer lei revogadora de diploma então em vigência. Para chegar-se ao alcance fidedigno do que nela se contém, devem ser consideradas as consequências próprias, a retirada do mundo jurídico de diploma de natureza abstrata, tendo em conta a existência e a administração da instituição envolvida, a fundação da memória republicana, presente a participação no Conselho Diretivo do próprio Estado. Nesta análise preliminar, cumpre o afastamento de atos que possam prejudicar a apreciação do tema pelo Pleno da Corte. É que a lei revogadora fixa prazo para a reintegração de prédio incorporado à fundação, que, em última análise, viabiliza a preservação em si de patrimônio histórico de envergadura maior da memória da República. Defiro a medida cauteladora, submetendo este ato ao referendo do plenário, quando da abertura do ano judiciário de 2006. Faço para afastar do cenário jurídico a eficácia da Lei 8.313, de 2005, do Estado do Maranhão. Solicitem-se informações aos requeridos, publique-se. O governador do Estado, no agravo de folha 286 a 303, defende a própria legitimidade para recorrer e, sustentando não haver qualquer risco de lesão ao acervo presidencial, localizado no Convento das Mercês, diz inexistir a fumaça do bom direito ou o perigo na demora a autorizar a concessão da liminar. Em primeiro lugar, porque, e transcrevo, a manutenção do Convento das Mercês em propriedade de particulares afronta diretamente a legislação pátria, folha 291. Depois, porque no decreto 21.788, de 2005, que regulamentou a Lei Estadual 8.313, de 29 de dezembro de 2005, ficara garantida a permanência do acervo presidencial no espaço que atualmente ocupa no imóvel. Ressalta o não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de efeito concreto, como é
a de número 8.213/2005, de natureza casuística e efeitos imediatos e exaustivos, além de desprovida de coeficiente de normatividade ou de generalidade abstrata. O diploma apenas servira para regular uma situação transitória, dispondo sobre a devolução do imóvel ao Estado do Maranhão, e, uma vez cumprido este papel, exaurira-se, não mais incidindo sobre novas situações hipotéticas. Evoca precedentes da Corte. Esclarece que a Lei 8.313/2005 revogou a de número 5.790, pretendendo, e transcrevo, reparar a lesão ao patrimônio imobiliário do Estado do Maranhão, implementada pela primeira, que, por haver transgredido, e transcrevo, dispositivos da ordem jurídica vigente, impossibilitar a consumação do ato jurídico perfeito. Alude aos artigos 11 do Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, parágrafo 6º, artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, 166 do Código Civil e 24 da Constituição Federal. Discorre sobre os efeitos jurídicos do ato nulo, evocando o princípio da autotutela e os verbetes 346 e 473 da súmula do Tribunal. A mesa do Senado apresentou a impugnação de folha 505 a 510. Argue a ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão atacada será necessariamente submetida ao referendo do plenário, e esse é o mesmo objetivo do agravo. Salienta que a Lei 8.313/2005, além dos efeitos concretos, gera consequências na esfera moral ou patrimonial de pessoas naturais e jurídicas, pois implica a revogação de normas anteriores e a retirada de outras do mundo jurídico, concernindo ao gerenciamento da atividade estatal, na medida em que, transcrevo, faz cessar e obstaculiza a participação do poder público estadual no conselho curador de uma fundação dotada de interesse público, antes autorizada pelo artigo 3º da Lei Estadual 5.007, de 1990, cuja suposta nulidade, por ofensa ao Decreto-Lei 25, de 1937, a agravada refuta, transcrevendo o trecho do documento produzido pelo próprio Estado do Maranhão, no qual é defendida a regularidade do diploma. Em seguida, a autora registra a constatação da disparidade entre as manifestações de folhas 96 e 111 e 273 a 283, ambas produzidas sob a mesma administração governamental do Estado do Maranhão, é data vênia, mais uma demonstração do puro objetivo de perseguição política que vicia a norma impugnada, corroborando a tese da violação ao princípio da proporcionalidade inerente à atividade legislativa. Por fim, informa que o Decreto Estadual 21.788/2005 ainda não era público quando do ajuizamento da ação e que, de qualquer maneira, ele não resolve o problema da inconstitucionalidade da Lei 8.313/2005. É que, com o diploma, apenas se enfrentar a questão do patrimônio histórico e cultural brasileiro, deixando de lado aquelas narradas nos itens 2.2, 2.3 e 2.4 da inicial. Além disso, transcrevo a mera possibilidade, até aqui não concretizada, de celebração de um contrato de comodato do imóvel que abriga o relevante acervo, não atende à vontade constitucional estampada nos artigos 23, 24 e 216 da Constituição Federal, preceitos a estipular o dever de proteção, conservação, preservação e promoção do patrimônio histórico e cultural, o que não se coaduna com a sujeição a contratos de comodato
ou decretos estaduais é o relatório. Pela requerente mesa do Senado Federal, falará o doutor Alberto Cascai. Senhor presidente, eminente ministro e professor Gilmar Mendes, eminente relator, ministro e também professor Marco Aurélio, eminentes ministros, senhor Procurador-Geral da República, meu presidente no Conselho Nacional do Ministério Público, senhores advogados, senhoras e senhores. É sempre uma grande honra ocupar esta tribuna, principalmente nesta que é a primeira ação direta de inconstitucionalidade proposta pela mesa do Senado Federal na história da República. E, apesar do percussiente relatório do eminente ministro relator, gostaria de repassar alguns temas, alguns pontos em que foram destacados pelo eminente relator. Não só diz respeito a essa primeira ação proposta pela mesa do Senado, não só a maior participação do Senado aqui nesse egrégio tribunal, mas também o reconhecimento por parte daquela casa do papel primordial que esta Corte ocupa no cenário institucional e constitucional da República que vivemos. Eu gostaria de repassar aqui, mais uma vez, o dispositivo da norma ora impugnada, que diz em verbis: ficam revogadas as leis 5.007, de 6 de abril de 1990, e 5.765, de 26 de agosto de 1993. No prazo de 30 dias da vigência desta lei, o Poder Executivo reintegrará o convento das Mercês ao patrimônio do Estado do Maranhão. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Para melhor compreensão do tema, eu gostaria também de relatar, de ler aqui o teor da Lei 5.007, ora revogada pela lei, ora aqui impugnada, que diz: fica o Poder Executivo autorizado a participar da Fundação Memória Republicana, entidade que tem por finalidade perpetuar a história da República, a amizade entre os povos da língua portuguesa e a integração latino-americana. A participação, artigo 2º, a participação prevista no artigo anterior dar-se-á mediante a incorporação do Convento das Mercês, imóvel pertencente ao Estado do Maranhão, situado entre as ruas tais, assim descritas, para melhor identificação do imóvel. O Estado do Maranhão integrará o Conselho Curador da Fundação da Memória Republicana através de um representante nomeado pelo governador do Estado. Extinguindo-se a fundação, reverterá ao patrimônio do Estado do Maranhão o imóvel de que trata o artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta da Fundação da Memória Republicana. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Já a Lei 5.765, de 26 de agosto de 93, também ora revogada, dispõe no artigo 1º: fica o Poder Executivo autorizado a participar da Fundação da Memória Republicana, entidade que faz parte integrante do sistema de arquivos presidenciais, conforme dispõe a Lei 8.934, de 30 de dezembro de 91, que dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentários privados dos presidentes da República e da outras providências. Artigo 2º. A participação prevista no artigo anterior dar-se-á mediante a incorporação à Fundação da Memória Republicana do Convento das Mercês. Senhor presidente, importa já destacar desde o início
como objeto de impugnação por parte do recorrente, que esta lei não se constitui em ato de efeitos concretos, por 2 motivos. Estampa comando normativo, revogatório de normas legais anteriores, licitamente e legalmente aprovadas, e a retirada dessas normas legais do mundo jurídico, que é situação inerente à abstração. A malgrada, e em segundo ponto, a malgrada decisão e lei, embora tenha provocado por via reflexa o atingimento do negócio jurídico consolidado, essa lei também ela ingere diretamente na atuação da atividade estatal do Estado maranhense. Novamente, um escopo abstrato, pois faz cessar e obstaculiza a participação do poder público estadual no conselho curador de uma fundação impregnada de interesse público, antes autorizada pelo artigo 3º da Lei Estadual 5.007, de 1990. Com relação à afronta ao dispositivo constitucional, temos aqui o artigo 23 da Constituição, que dispõe: é competência comum, da qual eu peço vênia para ler, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 1º, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. No artigo 24, compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Observa-se, porém, portanto, que as leis e demais atos do poder público só estarão compatíveis com o texto da Constituição se objetivarem o zelo, a proteção e a preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. No presente caso, data vênia, o Estado-membro, no caso Maranhão, legislou em sentido contrário às determinações constitucionais, ou seja, legislou no caminho exatamente oposto de desproteger e vulnerar o patrimônio histórico e cultural brasileiro e regional. Para chegar a essa conclusão, basta considerar que a Fundação Memória Republicana ocupa o local há mais de 15 anos e nele tendo abrigado um extraordinário acervo, tudo catalogado, dividido e apropriadamente acomodado. Para dimensionar a questão ainda, em 1990, data da escritura pública de incorporação, essa já era gerido pela própria Fundação, entre outras coisas, com um acervo documental privado do ex-presidente José Sarney desde 1952. Acervo arquivístico e documental de cerca de 220 documentos, 37 mil livros, entre eles obras raras, como uma edição original de Maquiavel de 1560, e manuscritos de autores brasileiros, como Castro Alves, do qual dou exemplo Espumas Flutuantes, além de outros, como o padre Antônio Vieira e Essa de Queiroz. 18 mil registros fotográficos, 1000 slides, 1.500 reportagens em filmes de 16 milímetros, 800 textos manuscritos e datilografados, cópias de 70 mil cartas, dirigidas pelo povo ao presidente José Sarney. Acervo museológico de 2.500 peças, entre peças de arte regional e objetos religiosos. Pinturas e gravuras de artistas contemporâneos, além de outros documentos. Os acervos documentais privados de presidentes da República constituem patrimônio cultural brasileiro nos termos do que dispõe a Lei 8.994, que eu peço vênia para ler. Os acervos documentais privados
dos presidentes da República integram o patrimônio cultural brasileiro e são declarados de interesse público para fins de aplicação do parágrafo 1º do artigo 216 da Constituição Federal e são sujeitos às seguintes restrições. Inciso 1º. Em caso de venda, a União terá direito de preferência. Inciso 2º. Não poderão ser alienados para o exterior sem manifestação expressa da União. Pergunta-se, onde ficará o acervo que acabei de ler? Onde ficará a fundação em menos de 30 dias, nos termos do que dispõe a lei estadual? A lei estadual 5.765, que foi revogada conjuntamente com a lei 5.007, pela norma ora impugnada, dispõe que a Fundação da Memória Republicana integra o sistema de arquivos presidenciais nos termos da Lei 8.934. Observa-se que a vigência da Lei 5.765 de 93 é constante no tempo, uma vez que configura a natureza jurídica da Fundação e legitima a presença de representantes do Poder Público do Estado do Maranhão no Conselho Curador da entidade. Em seu estágio atual, a Fundação Itela é indissociável de seu acervo e de seu próprio prédio do Convento das Mercês. De modo que o vilipêndio ao acervo e o desalojamento de imóvel redundariam, na prática, em extinção da própria Fundação, com vulneração da necessidade do crivo judiciário previsto no artigo 69 do Código Civil. A retomada do espaço onde funciona a Fundação, assim, da forma como preconiza a lei impugnada, poderia perder todo o trabalho de preservação da história republicana e literária nacional, uma vez que inexistiriam meios de reacomodar repentinamente todo aquele material organizado e catalogado, acrescido de milhares de novos documentos e objetos acumulados ao longo dos últimos 15 anos. O patrimônio histórico e cultural do Brasil, que merece extrema e expressa proteção constitucional, sofreria um golpe gigantesco, com prejuízo para as atuais e as futuras gerações. No presente caso, uma verdade crua e nua é que a Lei 8.313, ora impugnada, teve um único escopo: a perseguição política do ex-presidente José Sarney. Alguns recortes jornalísticos estampam essa situação e até mesmo o sítio eletrônico do governo do Estado do Maranhão estampa uma enquete em que era possível se votar se a população estava de acordo ou não com a retirada da fundação do Convento das Mercês, coisa que contraria até os princípios básicos do direito administrativo. Data vênia, é democraticamente equivocado utilizar a atividade legiferante para acirrar paixões políticas. E uma lei não pode se prestar a esse papel. Por isso, a ofensa caracterizada ao princípio da proporcionalidade é gritante. É desproporcional editar uma lei com objetivo de perseguição. Não há necessidade, nem adequação e nem tampouco racionalidade em simplesmente desconstituir uma situação duradoura e legitimada em seu tempo, unicamente para atingir um adversário político local. Outros aspectos ferem a proporcionalidade. A lei impugnada não diz qual seria o novo destino a ser dado ao bem retomado. Há, na mesma região, inúmeros outros edifícios antigos, similares ao tratado na lei impugnada, que se encontram vazios e subutilizados. E tal fato poderá ser comprovado, inclusive, por perícia. O que faz cair por terra o requisito da necessidade da Lei Estadual 8.313. Outros argumentos ainda poderiam ser destacados, até mesmo em relação ao ato jurídico perfeito, já que
uma norma não poderia proporcionar uma defesa prévia à própria fundação, desconstituir um ato que já tinha há vários anos se constituído. Na verdade, até mesmo para caracterizar essa perseguição política, eu gostaria aqui de transcrever. Vossa Excelência tem o seu tempo encerrado. Peço-lhe que conclua o raciocínio. Pois não, presidente. Para caracterizar apenas a perseguição política, gostaria de transcrever um texto que foi apresentado como a título de informações na ação civil pública que foi apresentada e da qual não consta ainda a conclusão no Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão apresentou informações informando que, ademais, não há a suposta inconstitucionalidade reflexa sustentada pelo Parquet Federal consistente na violação das leis estaduais às disposições do Decreto-Lei número 25 de 37. Com efeito, quer parecer que as referidas leis estaduais, ao contrário de transmitirem em caráter definitivo a propriedade do prédio em questão, tão somente vincularam-na a uma determinada finalidade pública como forma de participação. Senhora Presidente, diante da extinção do prazo, eu gostaria apenas de, então, requerer aos eminentes ministros a manutenção da liminar concedida pelo eminente ministro relator, no sentido de manter a fundação no prédio ainda ocupado do Convento das Mercês. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o relator. Presidente, propugno o referendo cabível com sequência da tramitação do processo, ficando prejudicado o agravo interposto pelo governador do Estado. Reporto-me as razões lançadas na decisão proferida. Prejudicado. O agravo. Prejudicado o agravo. A divergência. Sim. De ter sustentado que Vossa Excelência não está conhecendo o agravo. Não, o agravo eu declaro prejudicado ante o voto no sentido da... Está trazendo para referendo a liminar. Sim, mas eu já suscitei esse problema aqui uma vez, na Corte, nós começamos a discutir esse assunto. E, aliás, Vossa Excelência textualmente disse que iria repensar a postura tradicional da Corte e não conhecer do recurso contra a decisão sujeita a reexame extraordinário. E eu trouxe diversas normas, a mais conhecida, que, aliás, quase centenária, sobre o problema da admissibilidade da apelação contra sentenças submetidas a reexame necessário. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é submeter a decisão de um tribunal ou de um juiz a um reexame necessário. Outra coisa é permitir que a parte que é lesada ou lesionada pela decisão traga a consideração do órgão encarregado da revisão necessária argumentos que, eventualmente, a Corte não levaria, ou esse órgão não levaria em consideração, porque, como sucede a todas as pessoas, nós todos somos limitados e podem nos escapar aspectos que a parte pode manifestar. Isto é, não fora isso, essas normas todas, que são tradicionais do nosso ordenamento jurídico, não deveriam jamais admitir apelação contra uma sentença sujeita a reexame necessário, porque, como ela está sujeita a reexame necessário, a parte ficaria dispensada de apresentar argumentos. Acho que a parte tem o direito de trazer à consideração do órgão encarregado de proceder ao reexame necessário as razões que ele repute, que essa parte repute importantes para a consideração também no aspecto do reexame necessário. Por quê? Porque, provavelmente, em alguns casos, e não digo que aconteça com o Supremo, que é uma corte de pessoas tão esclarecidas, mas em alguns casos pode suceder que a parte tenha argumentos que escapariam à imaginação, enfim, ao trabalho de exame do órgão encarregado de proceder ao reexame necessário. É o que sucede no caso. Isto é,
embora a liminar esteja sujeita a referendo do plenário, isso não inibe a parte de trazer a consideração do plenário, por meio de recurso voluntário, eventuais razões que ela tenha e que o tribunal poderia não apreender ou não ligeiramente por limitações naturais. E o que eu tenho sustentado é que o fato de estar submisso a referendo o decisório sobre liminar não exclui que a parte lesionada pela decisão liminar possa recorrer e apresentar as suas razões. Razão por que eu peço vênia para conhecer do agravo. Pois não, ministro Marco Aurélio. Relator. Presidente, admito, tal como veiculado por Sua Excelência o ministro César Peluso, e ninguém ousa dissentir, que a remessa obrigatória do 475 do Código de Processo Civil não inviabiliza o recurso, ato voluntário, o recurso da parte beneficiária dessa remessa. A situação, a meu ver, do processo é uma situação diversa. O próprio Supremo Tribunal Federal, personificado na ocasião pelo relator, atuou e prolatou uma decisão. Daí ter-se como pacificada a jurisprudência, no sentido de que, submetido necessariamente o ato a referendo, não cabe a interposição de agravo. O agravo não se mostra adequado, não se mostra indispensável a chegar-se a um resultado diverso daquele lançado na decisão. Tive o cuidado, no relatório feito, de transcrever as razões, digo a minuta, apresentada pelo agravante, e também a impugnação a esse mesmo agravo. Com que objetivo? A consideração do plenário. A consideração do plenário do que articulado, visando infirmar o ato mediante o qual deferir a medida cauteladora. Agora, creio que, ocorrido isso, nós estamos muito mais no campo da forma, quanto a se conhecer e desprover, se houver um endosso da decisão plenário, ou então declarar prejudicado, né, com notícia da minuta respectiva, o recurso interposto. Eu, por ora, me mantenho fiel ao que estabelecido aqui, prometendo, de qualquer forma, refletir sobre o que é colocado pelo ministro César Peluso. Se me permite, Pois não. complementar, não para... Mas é que, desde que se traga à discussão as razões suscitadas pela parte, isso equivale a conhecer do recurso. No caso aqui, pode ser que, vamos dizer, que o recurso não traga, isso é um aspecto particular do caso, pode ser que o recurso não traga argumentos capazes de sensibilizar. Se dá precedência ao julgamento do agravo regimental, o seu desprovimento dispensa o referendo? Não. Se nega, é como acontece com a apelação, ministro. Isso acontece, isso é norma do Código 39. E o referendo até mesmo... O Código 39 se aprecia, dependendo do caso, pode até deixar de ser considerado, dependendo das relações entre as questões suscitadas, o reexame necessário pode implicar no prejuízo do recurso de apelação. Mas isso depende das relações entre as questões suscitadas. Mas, em princípio, o fato de haver o provimento ou negar-se provimento ao reexame necessário não significa necessariamente que não se deva conhecer da apelação ou negar provimento. Há muitos casos em que se nega provimento ao reexame necessário e se dá provimento à apelação. Depende das hipóteses. O que permite dizer que acho que talvez... É o que me ocorre, é isso, que o tribunal, os órgãos jurisdicionais em si não devem, em certas coisas, assumir uma postura de onisciência
de dizer que são capazes de abranger todos os aspectos do caso e subtrair à parte a possibilidade de trazer à sua consideração alguma razão, algum argumento, algum raciocínio que possa ter escapado e que, pelo conhecimento do recurso, o tribunal vai considerar e, por isso mesmo, vai dar ao caso uma solução mais adequada. Vossa Excelência me permite, houvesse tão somente o agravo, a possibilidade de agravo, nós não teríamos nem a possibilidade, já que aí há uma coincidência com as pessoas, da sustentação da tribuna pelo agravante. O referendo viabiliza, inclusive, a sustentação pelo requerido. Não, No mas não caso exclui. aqui, o agravante é o Ministro, não requerido. exclui. Se o regimento interno autoriza a sustentação por conta do reexame necessário, não é o conhecimento do agravo que vai pedir o reexame. O reexame vai pedir a sustentação. A sustentação está fundamentada noutra norma, na norma que está ligada ao exame do referendo. Bem, eu vou colher os votos, creio que a matéria está debatida. Ministra Carmen Lúcia. Eu, por hora, acompanho o ministro relator com a devida vênia do ministro César Peluso. Ministro Lewandowski. Eu também, com a devida vênia do ministro César Peluso, por hora eu acompanho o eminente relator, dada a simultaneidade dos julgamentos. Ministro Joaquim Barbosa. Com o relator. Ministro Carlos Brito. Também, com a devida vênia, o ministro Marco Aurélio, acompanho o relator. Não. Com a devida César Peluso, Vossa acompanho o Excelência relator está Marco tão Aurélio. acostumado a divergir de mim. Ministro Gilmar Mendes. Mas, o ministro Marco Aurélio, mas corrigir a tempo, dando-lhe o devido crédito. Eu acompanho o ministro relator, Marco Aurélio, com a devida vênia da divergência E não é sempre assim, não é? do ministro César Peluso. Não é sempre assim. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio, vou acompanhar o ministro Peluso. Nós travamos uma longa discussão em outra assentada. Eu prometera que faria uma reflexão sobre o tema e me parece plausível a tese agora rearticulada pelo ministro Peluso, no sentido da possibilidade de convivência dessas duas situações, a do referendo, da liminar e também do julgamento do agravo. Claro que vamos ter que fazer, se fosse o caso de adotar essa posição, fazer as adaptações devidas quanto à sustentação oral. O ministro Celso lembrava aqui da não possibilidade de agravo, de sustentação no agravo regimental, mas haveria sempre possibilidade de sustentação na condição de... De certo modo, mostra ociosidade. Não, essa norma regimental mostra bem que negar o conhecimento do agravo fica sem sentido. Isto é, se o tribunal, por norma regimental, permite que a parte se manifeste para trazer consideração, por que o tribunal não admite que ela faça sem sustentação a mesma coisa por escrito? Eu acompanho. Pois não. Ministro Celso de Mello. Senhor Acompanho o presidente, ministro eu peço vênia ao eminente ministro Peluso. No momento, eu ainda acompanho o voto do ministro Marco Aurélio, na linha da jurisprudência da Corte, mas vou refletir detidamente sobre os fundamentos expostos no voto de sua excelência. Ponderar a Corte. Nós estamos num caso aqui relativamente simples. Claro. Mas nós podemos ter, sob referendo, casos mais graves, de maior verdade. repercussão, em que a impossibilidade de consideração de razões recursais podem prejudicar a correção do julgamento. Ministro Celso, portanto. Com a vênia do ministro Peluso, eu acompanho o ministro Marco Aurélio. Ministro Sepúlveda pertence. Também fico. No caso, o relatório do eminente ministro Marco Aurélio foi mais que generoso. Não só deu conta minuciosa das razões do agravo regimental, como até, eu diria, prenunciou a sustentação oral. Portanto, o tribunal, por maioria, vencidos os ministros César Peluso e Gilmar Mendes, considera prejudicado o agravo. Eminente relator, prossegue. Presidente, preconizo o referendo da decisão. E
O relator encaminha, portanto, pelo referendo. Ministra Carmen Lúcia. Ao relator, presidente. Ministro Lewandowski. Também. Ministro Joaquim. Ministro Carlos Brito. Senhora presidente, eu acompanho o relator, mas avanço o juízo de que subjaz a essa decisão nossa uma causa muito interessante. Agita muitos aspectos que demandariam, em outra ocasião, não nesta, estou apenas fazendo uma antecipação e um registro, uma reflexão mais aturada, a partir da consideração de se tratar ou não de uma lei revogadora, de uma lei de natureza concreta ou de efeitos concretos. Será que toda lei revogadora, artigo 1º, que se limita a revogar, não estou falando do artigo 2º, é sempre de efeito concreto? Ou a natureza da lei revogadora é a mesma natureza da lei revogada? Se a lei revogada tiver efeito concreto, a revogadora é de efeito concreto. Se a lei revogada for... Subtrai a inovação à ordem jurídica que trouxera Isso. a lei revogada. Isso. No caso, se a lei revogada introduziu na ordem jurídica consequências abstratas, não é, de renovabilidade entre a hipótese de incidência da norma e sua consequência, é evidente que a lei revogadora é também de natureza abstrata. Mas há muitas outras questões aqui interessantes a discutir, inclusive quando se enxerga na própria lei formal do Poder Legislativo, um certo viés, né, um certo viés personalístico, casuístico, eu vou usar essa expressão, personalístico / casuístico, tangenciando a sua inspiração para uma confrontação de forças político-partidárias, e essa lei incorreria num tipo especialíssimo de invalidade a partir exatamente dessa inspiração subalterna ou indiciariamente subalterna. Em suma, eu apenas estou avançando aqui. Vossa Excelência me permite? Sim. Teria havido até um ato falho por parte do agravante ao admitir que a lei revogadora se mostrou casuística, sem definir aí bem o casuísmo. Outro tema que viria à tona e se imporia à nossa discussão mais cuidadosa seria quanto ao conceito de patrimônio cultural brasileiro. O patrimônio cultural brasileiro não seria um gênero a albergar tanto patrimônio estatal quanto um patrimônio não estatal, porém de caráter artístico, cultural, histórico, arqueológico, a demandar da parte do poder público proteção especial, como está na Constituição. Vale dizer, não confundir patrimônio cultural brasileiro, digno de toda proteção, de toda promoção, com patrimônio estatal brasileiro. Em suma, eu apenas estou dizendo que o caso interessantíssimo, todos nós temos um encontro marcado com esses temas em outra ocasião. No momento, eu acompanho o eminente relator e até o cumprimento, pela consistência, pela judiciosidade do seu voto. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu vou acompanhar o eminente relator, mas vou me permitir fazer duas observações. A primeira delas tem mais caráter de rememorar do que propriamente de arrazoar. A mim me parece que é fora de dúvida que as duas leis contêm normas singulares e concretas. Me parece absolutamente indiscutível. Acontece que esta Corte, já por 3 vezes, em 3 pronunciamentos do plenário, já deixou claro que isto não constitui impedimento ao conhecimento de ação direta de inconstitucionalidade. Citei a ADI 1729, que foi relator do ministro Sérgio Grau, a ADI 3.603, também relatada pelo Ministério, e, recentemente, a ADI 2.980 do Distrito Federal, na qual foi o relator o ministro Joaquim Barbosa, no dia 18 do mês passado, onde eu pedi a palavra simplesmente para reiterar que o tribunal alterou substancialmente a sua jurisprudência nesse assunto, passando a admitir como objeto
da ação direta de inconstitucionalidade ações, normas singulares e concretas. De modo que isto não há nenhum impedimento. Segundo, eu também confirmo a liminar por um fundamento muito simples. No caso, nós não estamos diante de atos administrativos unilaterais passíveis de revogabilidade pela administração pública. Nós estamos diante de duas leis que autorizaram a administração pública a celebrar negócios jurídicos bilaterais. E não vejo como, sem ofensa à garantia constitucional do ato ou negócio jurídico perfeito, que uma lei posterior pudesse desconstituir esse ato. Isto é, por mera ação unilateral de um dos partícipes desse ato. Razão porque eu confirmo inteiramente a liminar. Ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, eu não vou, acho que, me aventurar nessa discussão sobre ato de efeito concreto, até porque, aparentemente, se nós levássemos isso aos extremos conceituais, talvez devêssemos estranhar a própria medida de caráter revogatório, uma vez que esse ato já deveria ter se exaurido, né? E a pretensão, pelo menos, do legislador estadual é no sentido de que esses atos tinham pelo menos um efeito institucional passível de revisão. De qualquer forma, eu tenho me manifestado no sentido, apontado pelo ministro Peluso, de uma revisão da jurisprudência da Corte em relação ao ato de efeito concreto, porque, a partir dos múltiplos distinguishing que temos feito, temos, na verdade, excepcionado, talvez, de forma bastante radical, ou criado inúmeras exceções a esses exemplos de ato de efeito concreto. A mim me basta o texto constitucional, no artigo 102(1)A, que diz que cabe ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo estadual ou federal. Me parece que essa é a missão da Corte e eu, portanto, entendo que isso seria já bastante para o exame da matéria. No caso específico, quanto à plausibilidade jurídica, eu tenho a forte impressão de que nós estamos diante de um daqueles raros, exemplares casos de lei arbitrária. Na verdade, tudo que se fala sobre a motivação, embora seja muito difícil perscrutar a motivação em exame de inconstitucionalidade, mas as próprias razões do agravo aqui, lidas pelo relator, mostram que estamos diante de um caso emblemático de lei arbitrária. Isso seria suficiente, portanto, para reconhecer a plausibilidade jurídica do pedido, aí fundamentado na ideia de proporcionalidade, devido ao processo legal substancial. O ministro Eros não está presente hoje. O ministro Eros não está presente, não fará censura, mas é um exemplo notório de lei arbitrária. Eu acompanho o eminente relator. Ministro. É arbitrário por dois motivos. Quer revogar atos plurilaterais. Afetando tudo. Ministro Celso de Mello. Também eu, senhora presidente, referendo integralmente o voto do eminente ministro relator. Entendo também que a controvérsia suscitada nesta causa estimula algumas reflexões em torno de vários temas, um dos quais a definição do conteúdo normativo ou não de uma lei revogadora, matéria que já se debateu nesta Corte. De outro lado, propõe-se aqui o exame, sob uma perspectiva constitucional, da questão pertinente ao desvio de finalidade no âmbito da teoria da lei. Essa é uma questão importante, já acentuada pelo eminente ministro Gilmar Mendes, a discussão em torno do conteúdo arbitrário de determinado diploma legislativo e de sua decorrente inconstitucionalidade.
Há ainda outra matéria que é impregnada de alto relevo, que concerne a tutela constitucional do patrimônio cultural e a incumbência do poder público no desempenho de um dever que a Constituição da República claramente lhe impôs. Portanto, este é um processo onde, certamente, todas essas questões serão apreciadas. Mas, de qualquer maneira, a decisão do eminente ministro Marco Aurélio analisa de maneira extremamente adequada o tema e, portanto, eu também, acompanhando Sua Excelência, referendo-a. Ministro Sepúlveda pertence. Acompanho o voto do eminente relator. Realço 2 pontos que os votos precedentes já acentuaram. Primeiro, a indagação posta pelo ministro César Peluso da possibilidade de revogação de lei autorizadora de um ato jurídico que se aperfeiçoou. Ainda que, por absurdo, supusesse, no caso, a nulidade do ato jurídico, não seria a lei um instrumento para declarar-lhe eventual vício. No caso, entretanto, diversos votos acentuaram a fisionomia de típico abuso de poder legislativo em meio a intrigas de política provinciana. Acompanho o eminente relator, referendo a liminar. Também eu acompanho o eminente relator e o tribunal, à unanimidade, referenda a sua decisão. Senhores ministros, senhora ministra, faremos agora o nosso intervalo de 20 minutos. Está suspensa a sessão.